uma série sobre aquele que é chamado, conhecido como 5 solas. Os 5 solas, eles fazem parte da história da igreja, eles nos ligam a uma tradição. Eles também nos servem como um resumo, como uma síntese daquilo que devemos crer a respeito do Evangelho, como balizas, como bases. Sendo balizas e bases, o seu valor não está exatamente nos solas, mas o seu valor existe porque eles apontam com fidelidade para as Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre o sola gratia, somente a graça. E no nosso sermão de hoje, que será um sermão temático, nós vamos, através do Evangelho de João, buscar elementos dessa graça, visualizar essa economia da graça através do Evangelho de João. Então nós vamos passar por vários textos, e esses textos, espero eu, devem nos fazer chegar à conclusão do páraco de Bernanos: tudo é graça. Os convido a abrir as suas Bíblias em João, capítulo 9. Nós leremos os versículos 39 a 41. João, capítulo 9, versículos 39 a 41. A palavra diz assim: Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso nós também somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, te clamamos, ó Pai, que o Senhor nos alimente nessa manhã, pela Tua bondade, através do Teu Filho, iluminados pelo Santo Espírito, nos alimenta, nos auxilia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Por que Deus não precisa de graça? Por que Deus não precisa de graça? A resposta parece bem simples. Porque Ele tudo é. Porque nada nunca lhe faltou. Nada esteve fora do lugar. Nada de fora Ele necessita para que ponha em ordem as coisas que poderiam estar fora de ordem. Ele não precisa de nada para lhe preencher. Nada lhe é e nunca lhe foi necessário. E por isso, nada pode receber que já não seja seu. O louvor e a glória que entregamos ao Senhor não é algo que Ele precisa, isso já é dele. Nós não entregamos nada que Ele necessite, que Ele sinta falta, que Ele precise para ser preenchido. Nós entregamos aquilo que antes recebemos da sua mão, porque tudo é dele, tudo é graça. Por isso, a natureza de Deus é a doação, é transbordar, é doar, é entregar. Ele não precisa de graça. Mas por que nós precisamos de graça? Porque eu preciso de graça, porque você precisa de graça. Porque a nossa natureza é completamente diferente. Se Ele tudo é, nós nada somos. Se nunca nada lhe faltou, de tudo nós temos falta. Sem a graça, nada está no lugar. Sem a graça,
tudo está desordenado, nós precisamos dela para que, preenchidos, possamos ser ordenados. Se tudo que ele recebe já é dele, tudo que recebemos não é nosso. E por isso, nada temos a entregar. Nada temos a entregar. E a nossa natureza, portanto, não é a natureza que doa, não é a natureza que transborda, porque nada temos a transbordar, mas é a natureza que recebe. Tudo o que entregamos nos foi dado pela bondosa mão de Deus. O que temos que das suas mãos não temos recebido? Mas você pode pensar, até aqui tudo bem. Temos um Deus, está tudo certo, tudo equilibrado. Temos um Deus maravilhoso, doador, que é tudo e tudo possui. E temos uma criatura que nada possui, de tudo necessita. Mas esse Deus preenche. O problema é que a história não acaba por aí. O elemento da queda é aquilo que afeta todas as coisas, inclusive a nossa natureza. E, portanto, na nossa natureza caída, não somos mais aqueles apenas insuficientes que carecemos da graça para sermos ordenados, porque isso sempre fomos. Mas agora não temos mais consciência da nossa insuficiência, não temos mais consciência das nossas necessidades, e por isso não somos mais apenas insuficientes, somos miseráveis, desgraçados. E não existe graça suficiente na criação, na revelação natural, na graça comum, não existe nada suficiente nessa revelação que nos faça enxergar a nós mesmos como somos, insuficientes, miseráveis, desgraçados, vazios. Ninguém, olhando, por exemplo, um quadro de Caravaggio, vai ver, puxa, o jeito como essa pincelada foi feita, mostra que eu preciso me arrepender. Olha, depois de eu olhar essa pincelada, essa matriz de cor, depois que eu olhei isso aqui, eu vou clamar a Jesus Cristo por salvação. Aquilo é belo, mas não possui vida, não pode nos dar arrependimento. O pecado, meus irmãos, é aquilo que transforma a dádiva de receber em algo que nós não queremos. É aquilo que transforma a dádiva de receber de um Deus doador como aquilo que não só não queremos, mas que nos ofende. De repente nós estamos ofendidos. E acabamos por desenvolver uma espécie de ética do devedor na nossa relação com a graça de Deus. A ética do devedor é uma espécie de ética que trabalha com o mecanismo da retribuição, mas que tem seu discurso muito bonito. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido alguma coisa do tipo: Deus fez tanto por você, o que você fará por Ele? Deus fez tanto por você, o que você vai fazer por Deus? Puxa, olha, Deus te deu tanto, o que você vai dar a Deus? O que você vai entregar para Ele? Ele está te dando tanto, dá para Ele também. Quer dizer, e por trás desse discurso, que aparentemente é nobre, está um mecanismo de retribuição que nos faz tentar pagar por algo que nós jamais poderemos pagar. E esse é o significado de graça, não? Se é algo que podemos pagar, já não é mais graça. A resposta a qualquer uma dessas perguntas deveria ser enfática. Deus fez tanto por você, o que você vai fazer por Ele? Nada, porque eu não tenho nada para fazer por Ele.
Deus te deu tanto, o que você vai dar a Deus? Nada, porque tudo que eu recebi é das mãos dele, foi das mãos dele que eu recebi, nada eu tenho para entregar, nada eu tenho para doar. Mas o pecado nos faz presunçosos, orgulhosos, soberbos, ao ponto de olhar para essa graça e não ver a distância desse Deus Santo para a nossa natureza. Imaginar que de alguma forma nós poderemos pagar por essa graça. Essa ética do devedor, esse mecanismo de retribuição, não pode ser o fundamento da nossa obediência a Deus. O único fundamento da nossa obediência a Deus é a graça passada que nos enche de esperança, é a graça presente que nos sustenta hoje, e é a graça futura, quando olhamos, aguardamos, ansiamos a volta do nosso Senhor. No entanto, o pecado, mais uma vez, nos faz como aquele fariseu do texto que nós lemos. Quer dizer que nós somos cegos? Jesus, não, se vocês fossem cegos, o pecado já não estaria em você, mas porque agora vocês, cheios de orgulho, de presunção, acham que vem e dizem que vem, o pecado em vocês permanece. É só a esperança alimentada pela graça que nos faz obedecer. Mas eu sei, nos dói ver as nossas mãos vazias. É doloroso ver essas mãos vazias. Nós queríamos ter alguma coisa para entregar. Nós queríamos ter alguma coisa para doar. Mas a verdade é que nós devemos agradecer porque as nossas mãos estão vazias. Porque se elas estão vazias hoje, antes estavam cheias das nossas obras de iniquidade. As nossas mãos estão vazias, porque o nosso Senhor removeu as nossas obras de iniquidade, que sobrecarregavam as nossas mãos e nos impediam de levantá-las em louvor ao Senhor. O resumo de tudo isso é que nenhuma graça pode ser dada para aqueles que estão de mãos cheias. A graça pressupõe mãos vazias. A mão daqueles que nada têm a entregar, estendidas diante daquele que tudo possui. No texto de João, no capítulo também 6, versículos 65 e 69, depois de uma palavra bastante dura, alguns dos seguidores de Jesus, eles se afastam para longe, não mais seguem Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta: vocês também querem ir? E Pedro responde: para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Tu tens a palavra da vida. As mãos vazias são aquelas que diante do doador de todas as coisas diz: para quem iremos? Para quem nós iremos? Só tu tens a palavra da vida. E se você entendeu tudo isso, se entendeu até aqui que a distância entre Deus e o pecador é infinita e que tudo é movido pela graça, então a pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento é: mas afinal de contas eu entendi, mas o que é essa graça? Aonde eu posso ver essa graça? Aonde eu posso pegar essa graça? Como eu posso receber essa graça? E são essas perguntas que nós tentaremos responder observando pelo menos 3 aspectos da graça como um movimento trinitário. Primeiro, a doação, que é a graça do Pai. A revelação, que é a graça do Filho. E a iluminação, que é a graça do Espírito. Então, 3 pontos: a doação, que é a graça do Pai, revelação, que é a graça do Filho, e a iluminação, que é a graça do Espírito. Abram
as suas Bíblias, João, capítulo 1. O versículo 1, bastante conhecido, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então a primeira coisa que nós precisamos considerar é esse versículo 1 junto com o versículo 14, também do capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. A graça não tem início na morte de Cristo. A graça não é só a morte de Cristo na cruz, mas a graça, ela inicia na encarnação do próprio Verbo. A criação é graça, a encarnação do Verbo é a expressão dessa maravilhosa graça. O Verbo de Deus entrou na nossa história, meus irmãos. É o Logos de Deus, a palavra criadora, encarnada, doada, entregue pelo Pai, doada pelo Pai. É a graça que habitou entre nós, é a graça que andou entre nós, é a graça que foi vista pelos olhos dos homens, é a graça que os homens puderam tocar, é a graça que os homens pregaram numa cruz. Mas é a graça de Deus encarnada, é o Verbo, é a palavra divina, eterna, encarnada. E se isso não é graça, eu não sei mais o que é graça. A graça do Pai é a doação e a encarnação do seu Filho unigênito. Quando vamos para João, capítulo 3, versículo 16, o famoso João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E a gente fica discutindo o que significa mundo nesse texto. A gente está preocupado com o que é mundo nesse texto. E a gente esquece que Deus amou. Deus amou. Poderia ser uma só criatura perdida, mas Deus amou. E a gente discute o que significa mundo. O amor do Filho, o amor do Pai, é o amor do Filho. Tantas vezes nós temos em mente um Deus irado. Um Deus irado contra o pecado. E Ele realmente está. Ele está irado com o pecado. Mas o primeiro contato que nós temos com Deus na revelação das Escrituras não é de um Deus irado. Leia Gênesis 1, não temos um Deus irado, mas temos um Deus de graça, de misericórdia, de amor. O amor do Pai é o amor do Filho. Às vezes a gente quer usar Jesus Cristo como uma sombra, né? Para a gente se esconder de um Deus irado. Isso acontece, por exemplo, quando meu filho está fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo, o que acontece com bastante frequência. Ele está fazendo alguma coisa que não deveria, mas ele não percebe que eu estou vendo. Ele não percebe. Quando ele se dá conta, ele para, arregala o olho, o que ele faz? Ele corre para trás da perna da mãe. E ele fica ali. E aí ele espia e volta. Às vezes a gente imagina que Jesus é assim. Então Deus está irado, peraí. Vem aqui, Jesus, fica aqui pertinho, deixa eu ficar aqui.
Aí você fica tentando se esconder ali de Jesus, porque você não quer encarar o Deus irado. Esquece que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, que doou seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a graça doadora do Pai. No segundo ponto, temos a graça reveladora do Filho. Voltemos para João capítulo 1, versículos 16 e 17. O texto diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Se temos essa graça do Pai, que é a graça doadora, é a graça que doa em amor, temos a graça do Filho, que é a graça reveladora. É apenas no Filho que conhecemos o Pai. E quem vê o Filho, vê o Pai. Quem não vê o Filho, não vê o Pai. É no Filho que conhecemos a Deus. Não adianta olhar para a natureza, não adianta olhar para a imensidão do universo. Em nenhum lugar você vai conhecer a Deus, como quando olha para o Filho. Todas as outras coisas são, na melhor das hipóteses, vestígios, sinais de que existe um Deus. Mas quando olhamos para Cristo, não mais temos vestígios, mas enxergamos a Deus. É nele que vemos uma graça tão maravilhosa, tão grandiosa, que faz com que um Deus santo se comunique, se revele, queira se revelar, se auto-revele a pecadores como nós, a miseráveis, desgraçados, orgulhosos, soberbos, vazios como nós. Voltamos para João 3, versículos 33 a 36. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele, aí sim, sobre esse, permanece a ira de Deus. O amor que recebemos de Cristo é o amor do Pai. O amor do Filho é o amor do Pai. Assim como o amor do Pai é o amor do Filho. O amor de Cristo, aquilo que recebemos de Cristo, é um amor trinitário. Se hoje a igreja de Cristo é sustentada pela graça, é porque o Pai ama o Filho. O Filho ama o Pai ama o Espírito ama o Filho e o Pai. Se hoje nós aqui reunidos somos sustentados pela graça, é porque o amor da Trindade transborda. E esse amor que transborda reverbera na igreja como graça. Seguimos então para o nosso terceiro ponto. Vimos aquela que é a graça doadora do Pai, aquela que é a graça reveladora do Filho. E agora vamos ver a iluminação, que é a graça do Espírito.
João 14. Versículos 15 a 17. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, não um Consolador, outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. A graça do Espírito é ser enviado pelo Pai e apontar para a verdade e trazer luz e trazer iluminação. Diante desse Espírito, que é um outro Consolador, as coisas não permanecem escuras, elas não ficam escondidas, mas Ele traz à luz a verdade que precisa ficar exposta, que nós carecemos de graça. O Espírito que é enviado pelo Pai, tudo ilumina. E aí seguimos para João 16. Versículos 7 a 11. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Se no texto anterior de João 14, temos aquele que é o Pai enviando o Espírito, aqui temos Cristo dizendo: eu vou para o Pai e eu enviarei o Espírito. A graça do Espírito é ser enviado pelo Pai e trazer luz e verdade. A graça do Espírito também é ser enviado pelo Filho, e trazer então luz para a obra de Cristo. A graça do Espírito é trazer luz para a obra de Cristo, para a obra que eu e você, com toda a nossa cegueira, nunca poderíamos enxergar. Que eu e você, com a nossa inclinação corrompida pelo pecado, nunca poderíamos alcançar. Nunca poderíamos ver a cruz do Senhor. Nunca poderíamos achar bela uma cruz sem o Espírito apontando para ela. Nunca poderíamos celebrar o sangue derramado sem um Espírito apontando para ela. Nunca poderíamos celebrar um corpo partido sem o Espírito iluminando essa obra. Talvez você esteja se perguntando agora: eu entendi, mas o que isso deve gerar em mim? O que isso deve gerar em mim hoje? O que isso deve promover em mim? Se você prestou atenção em todos os textos que lemos ao longo do Evangelho de João, um movimento talvez tenha chamado a sua atenção. O movimento do Deus Trino que constantemente doa e do pecador carente que constantemente recebe. É o Deus que doa graça sobre graça, e nós que não temos nada a retribuir. E isso, meus irmãos, isso nos humilha. A graça é humilhante. A graça é humilhante. Tão melhor seria, segundo a nossa compreensão, se algo tivéssemos a contribuir, nem que fosse, poxa, mas poderia deixar, sabe, aquele último pedacinho do quebra-cabeça, só para eu colocar e dizer que eu participei do quebra-cabeça. Mas, meus irmãos, nós estamos falando de somente a graça, e somente a graça nos humilha. Somente a graça mói o nosso ego. Somente a graça destrói a nossa soberba, quebra o nosso orgulho, estraçalha o nosso orgulho.
não é uma graça, não é muita graça, é somente a graça e apenas a graça e graça sobre graça. A graça nos coloca num lugar que não gostaríamos de estar. Nos coloca no nosso lugar, no lugar daqueles que recebem. E o ápice dessa doação da Trindade está colocado aqui nessa mesa posta. O ápice da doação da Trindade está aqui. Quando relembramos o sangue derramado e o corpo partido do nosso Senhor. O último texto que vamos ler, gostaria de convidá-los a abrir em João 6. E vamos ler os versículos 53 a 58. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e em nada semelhante àquele que os pais de vocês comerem e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. A última doação da Trindade é a doação do sangue e do corpo. É a doação que nos faz vitoriosos, que faz essa economia da graça ser vitoriosa, vitoriosa sobre o nosso orgulho, sobre a nossa presunção, vitoriosa sobre a morte. É diante da cruz que uma vez mais, e de uma vez por todas, entendemos que as nossas mãos estão vazias. Nenhum de nós poderia fazer o que Cristo fez na cruz. O sangue de nenhum de nós poderia pagar nem pelos nossos próprios pecados. Você poderia até morrer numa cruz, mas nunca poderia fazer o que Cristo, somente Cristo, pela graça e somente pela graça, fez naquela cruz. Portanto, hoje, quando tomamos o cálice que relembra o sangue derramado, quando pegarmos o pão que relembra o corpo que foi partido, nos lembremos que as nossas mãos estão vazias. E as nossas mãos estão vazias pela graça. É a graça que esvazia as nossas mãos. É a graça que nos lava. As nossas mãos estão vazias. Estando vazias, nós podemos levantá-las e louvar ao nosso Deus. Tudo, absolutamente tudo, é graça. Aqueles que nada têm, tudo recebem, tudo entregamos, porque antes tudo recebemos. Se você, meu irmão, professa a fé no Senhor Jesus Cristo, foi alcançado pela graça, ao tomar esses elementos hoje, clame por humilhação. Na sua autoanálise, de mãos vazias, clame pelo perdão e a graça, pelo sangue do Cordeiro,
e a graça pelo corpo partido te dará paz e perdão. E se você nunca ouviu falar dessa graça, nunca ouviu falar desse Deus amoroso, desse Deus trinitário cheio de graça, se hoje você está sedento, Deus diz, hoje vem as águas. Se hoje você está faminto, Deus está dizendo, venha, coma e beba. Sem dinheiro você não tem nada que possa pagar, mas venha, coma e beba. Porque esse alimento é vida, esse corpo é vida. O pão que desceu dos céus é o pão da graça, que pode dar vida a mortos como nós. Portanto, venha, beba e clame por perdão, clame por graça, e o Deus de amor lhe concederá, lhe lavará dos seus pecados. Vamos orar, meus irmãos.